Eu escolhi para falar com vocês de uma coisa que vem me incomodando há muito tempo nos estudos ligados que eu faço a Jorge Amado e Gilberto Freire. Comecei a trabalhar com esses dois autores simultaneamente, também provocando uma certa inquietação dentro desta universidade, porque vocês sabem que tanto Jorge como Gilberto não ocupam o primeiro plano das preocupações acadêmicas da Universidade de São Paulo, mas isso também não me incomoda. E no caso do Jorge, comecei a trabalhar com os dois em arquivos aqui, arquivos no estrangeiro, sobretudo, vou fazer um mapa bem grande, trabalhando na França e nos Estados Unidos. Porque eu queria entender como é que esses dois se esforçaram para penetrar no mercado ocidental. Eu vou colocar a coisa bem em termos de mercado mesmo. Como é que esses dois se esforçaram para entrar no mercado ocidental através de duas línguas que nos são chave na comunicação internacional, o inglês e o francês, reconhecendo de antemão que existe uma certa dissintonia quando eu falo do inglês e do francês, porque é claro que, se o francês serviu durante muito tempo para nós, latino-americanos, como uma língua de comunicação universal, isso, depois da Segunda Guerra, sobretudo, sofre um baque, não vou entrar nesses detalhes, mas começa, não é que seja suplantado, mas o francês, a cultura francesa conhece uma forte rivalidade a partir da Segunda Guerra, conhece a forte rivalidade da cultura de língua inglesa, encabeçada, no caso, claramente pelos Estados Unidos. Parece que a coisa vai começar de novo, tudo hoje de novo, mas tudo bem. Mas não é isso que eu queria falar. E por que Gilberto e Jorge? Porque, a meu ver, os dois, praticamente na mesma década, são os responsáveis, cada um na sua área de atuação, um nas ciências sociais e o outro na literatura, provenientes de dois estados do norte, como se dizia na época, e de duas cidades que têm uma população negra muito acentuada, não é? Salvador e Recife. Eu comecei a pensar no que os unia, não é? A pouca diferença de idade, 10 anos, 12 anos, entre Jorge e Gilberto, como é que eles foram praticamente responsáveis pela avaliação da cultura negra e apresentar trabalhos na mesma década que fizeram uma espécie de upgrade nessa cultura negra, que são Casagrande Senzala, em 33, e Jubiabá, em 35. A entrada de Jubiabá, se vocês não se lembram, as primeiras páginas, as primeiras linhas de Jubiabá já são uma espécie de manifestação clara, não é, desse desejo de valorização da cultura negra, quando aquele monstro daquele rapaz forte e de cor negra, não é, numa luta de boxe improvisada no centro de Salvador, derrota o lutador alemão. Isso daí já é uma espécie de manifesto claro dessa disputa racial. Muito bem. Um outro detalhe importante é que, por coincidência, e por desejo, e por gosto, e por veleidade, e por vaidade, eu comecei a fazer em dois centros de pesquisa para mim, que são muito caros, que é na Universidade do Texas, e explico depois por quê, e em Paris. Quer dizer, consegui juntar as duas, eu consegui fazer uma espécie de súmula do filme, do Wim Wenders. Eu pratico Paris, Texas, com uma certa assiduidade, e me dou bem nos dois. Vou deixar bem claro que eu me dou bem nos dois.
No caso do Jorge, o que me chamou a atenção, logo de início, foi a questão, assim, e por que no Texas? O Paris é óbvio, todo mundo entende, não precisa explicar por que as pessoas gostam de trabalhar em Paris. Ça va de soi, não é? Mas, no caso do Texas, que é mais difícil explicar, não é? Inclusive esse gosto bizarro de se dar bem dos dois lados, não é? Que muitas vezes é visto com uma certa repulsa aqui dentro da universidade. Como você vai para os Estados Unidos? É só pegar o avião e vai para os Estados Unidos. São 8, 9 horas de voo, e aí você, quando desce, você tem que falar inglês. Se você for para Paris, você desce e tem que falar francês. É simples, com a diferença de que Paris são 11 horas, é um pouco mais. Mas a gente precisa explicar, a vida de professor é explicar, não é? Sempre. Bom, porque no Texas, quando eu fui há uns 10 anos atrás, que eu já conhecia, eu comecei a trabalhar num arquivo extraordinário que existe na Universidade do Texas, em Austin, que é, se vocês forem ao Google e procurar, uma biblioteca que se chama Harry Ransom Center, que é um arquivo da universidade, onde estão guardadas. É uma espécie, eu costumo brincar com o Marcos, quando ele me pergunta, é uma espécie de IEB lá da Universidade do Texas, não é? Um pouquinho melhor, mas também o que vai fazer, não é? A gente não pode querer tudo. E eles têm acervos extraordinários. E não são só acervos de literatura, tem de literatura, de escritores, não é? De poetas contemporâneos, de políticos. Dou 2 exemplos para vocês. Eles têm um acervo, toda a documentação do Watergate, dos jornalistas que começaram a fuçar, até derrubar o Nixon. Lembram do filme, os 2 jornalistas? Todo esse material está depositado nesse centro por doação dos jornalistas. Quer dizer, quem quiser falar sobre o Watergate tem que passar por ali necessariamente. Se isso vos horroriza, porque se trata de uma documentação política, para os mais românticos eu lembraria que eles têm todo o acervo de O Vento Levou. Roupa, figurino, cartazes, roteiro. Só falta o Clark Gable ali dentro. O resto está todo mundo. Falta o Clark Gable, falta a Vivian Leigh e falta também a Nanny. Lembram da Nanny? Eles não estão lá, não é? Mas os figurinos, tudo, se você quiser estudar. E O Vento Levou, está lá. Um dos acervos que nos interessa diretamente é o acervo de um grande editor norte-americano que dominou o cenário editorial norte-americano entre 30 e 80, mais ou menos, que se chamava, como Ieda lembrou agora de manhã, Alfred Knopf. O Alfred Knopf e a Blanche Knopf tiveram uma editora que se chamava Alfred Knopf, não é o nome dele apenas, mas que praticamente editou todos os latino-americanos de relevância, e aí latino-americanos incluem os brasileiros, não é claro, de relevância 40, 50 e 60. Responsável por boas traduções e por fiascos fantásticos. Ali está o Jorge Amado, ali está o Gilberto, ali está o Graciliano, e está o infeliz Grande Sertão Veredas em versão norte-americana. É um acervo extraordinário, porque no nosso interesse, toda a correspondência editorial e pessoal entre o Jorge e o Knopf, entre o Gilberto e o Knopf, está lá. Então, você não precisa de mais nada. Basta entrar às 9 horas da manhã e sair às 5 da tarde, mexer como puder naquilo lá, e fotografar à vontade. Só tem que evitar
a famosa Mrs. Fox, que falsamente finge que está dormindo, sentadinha na mesa dela, mas ela está de olho em qualquer passinho errado que você dentro da sala. Eu mesmo fui vítima dela umas 2 ou 3 vezes, achando que ela estava cochilando, mas não estava. Bom, esses são os aspectos pitorescos da pesquisa. Mas o que me... Quer dizer, então, feito esse quadro geral, comecei a trabalhar com os dois. E hoje eu escolhi só o Jorge. E do Jorge, eu afinei mais ainda só do Gabriela. E eu queria entender, porque vocês se lembram que Gabriela foi publicado em 58. Quando Gabriela sai no Brasil, é uma virada extraordinária na carreira do Jorge. É um turning point decisivo na carreira do Jorge. Quer dizer, o Jorge tinha publicado 4 anos antes, em 54, no ano do suicídio do Getúlio, ele tinha publicado O Subterrâneo da Liberdade, que são 3 volumes. E esses 3 volumes são absolutamente panfletários. Quer dizer, é uma crença no partido. Eu diria que quase que são livros stalinistas. Tamanha a crença na ideologia que o Jorge exibia nesse momento. Há coisas que são de arrepiar. Quando a gente ainda se submete à leitura, e tem que ler, não é? É de ver, por exemplo, não é? As passagens em que essa adesão à crença comunista é exacerbada. Há um momento, por exemplo, de um dos 3 volumes, que eu vou só reproduzir aqui as falas de personagem, que um deles diz assim: quanto mais formos, mais trabalho terão os dirigentes. Pense em Stalin. Quem trabalha mais no mundo do que ele? Ele é responsável pela vida de dezenas de milhões de homens. Outro dia li um poema sobre ele. O poeta dizia que quando já todos dormem, tarde da noite, uma janela continua iluminada no Kremlin. É a de Stalin. Os destinos de sua pátria e do seu povo não lhe dão repouso. Isso está no 3º volume. Esse é o tom do Subterrâneo da Liberdade, que é de 54. Há por exemplo, um momento em que o estivador é baleado pela polícia, o estivador negro, e a mulher está esperando um nenê, já devia estar enorme de gorda, e ele é baleado, e ela socorre o marido com a cabeça ensanguentada, e o sangue da cabeça dela cobre o ventre daquela criança que haverá de ver a aurora do mundo, renascer não sei quando, etc. É um tom grandioso, dramático, que se a gente hoje em dia pode nos parecer ingênuo, de uma certa ingenuidade ideológica, o que é fácil de acusar essa ingenuidade, mas, por outro lado, marca perfeitamente um determinado momento de produção literária que não pode ser ignorado. Só que 4 anos depois, com a mesma intensidade dramática que a ideologia marxista é apresentada, o Jorge vai apresentar um romance, como Gabriela, que, de certa forma, espetaculariza tudo, em vez de espetacularizar a ideologia, vai espetacularizar a vida, não é? Muito bem. Houve 2 tentativas de se traduzir o Gabriela na França. E isso me incomodou e continua me incomodando, porque eu ainda não resolvi todas as questões. A primeira delas foi logo depois que o Gabriela surge no Brasil. Surgiu em 58, em 59 sai uma versão na França, pela Séguier, com um título péssimo. E eu acho que o título colaborou, inclusive, digamos assim,
para a derrubada do romance em língua francesa, que se chama Gabriela, um nome muito óbvio e com um arzinho doméstico inaceitável, porque o romance se chama Gabriela, fille du Brésil. Quer dizer, botar a Gabriela como filha de alguma coisa já não é desanimador, não é verdade? Porque de filha que ela não tem nada. Mas, enfim, a história dessa sertaneja, não é? Se perdeu completamente. Eram dois os tradutores, Violante do Canto e Maurice Roche. Há uma série de especulações em torno, porque o romance foi aparecer em 59 na França, logo em seguida, como eu disse. Há algumas especulações que eu ando fazendo, mas não quero adiantar já, que poderiam ter determinado uma espécie de obscurecimento do romance na língua francesa, no país onde o Jorge ainda não era inteiramente desconhecido. Foi um fiasco. O lançamento de Gabriela na França, em 59, foi um fiasco. Não sobreviveu. Anos mais tarde, em 71, portanto, 59, 69, 15 anos depois, 15 ou 25, 59, 58, 71. Saiu uma outra tradução, feita agora por um professor que foi, inclusive, orientador da Lixa, professor Boisvert, já falecido, que era um dos professores de extraordinária competência, que lecionava a cultura de língua portuguesa na Sorbonne. Foi essa tradução, com um nome melhor, não é? Que emplacou definitivamente o nome do Jorge na cultura francesa ou no mercado francês. O título era Gabriela, Girofle et Cannelle. Aí já, apesar de ser um nome muito próximo do original, pelo menos, e nesse ponto foi muito bom, porque preservava exatamente, em vez de dar esse arzinho de domesticidade de fille do Brésil, que dava a primeira tradução, a segunda tradução, a meu ver, com esses dados de Girofle e Cannelle, preservava uma das essencialidades do título e do romance, que é a identificação da heroína com a natureza, não é? Da botanização dessa heroína e da cor dessa heroína e do cheiro dessa heroína. Eu continuo achando que essas duas traduções merecem ainda preciso ainda, quer dizer, investigar mais. Agora, essa investigação que eu ando fazendo, eu quero ressaltar o seguinte: continuo fazendo com muito prazer, mas quero entender como é que isso se opera dentro de um mercado tão competitivo como o mercado francês. Não preciso esclarecer a vocês aqui o que significa você entrar intelectualmente por Paris, não é, para se apresentar ao mundo. Isso é o sonho, não é, de todo intelectual, de todo escritor, de todo poeta, e não é só de latino-americano. Os africanos também são assim, os asiáticos também são assim. Quer dizer, existe Paris, do ponto de vista intelectual, até hoje, apesar da competição de Nova York, é uma espécie também de Golden Dream para o intelectual ocidental e oriental. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: não me interessa nessa pesquisa senão o recurso aos jornais, ao periodismo e às cartas. Por que os jornais? E eu estou deliberadamente deixando de lado tudo que seja artigo acadêmico. Não me interessa saber o que os meus colegas publicam nas revistas, seja lá onde for, de língua francesa, sobre Gabriela. O discurso acadêmico eu conheço bem. Eu estou interessado nos jornais e revistas especializados ou não dizem sobre o romance. Eu quero saber o que o Le Monde diz,
o que La Quinzaine Littéraire diz, o que o Nouvel Observateur diz, porque, a meu ver, são esses veículos que respondem mais prontamente e menos formalmente, na aparência, a obra que está sendo posta em circulação. São os nomes de alguns jornalistas que me interessam, mais do que de alguns professores respeitados da universidade. Nomes como Nicole Zand, nomes como Gilles Lapouge, que é um dos meus, como Dominique Fernandez, que são pessoas que estão ali atuando na imprensa há anos. O Gilles Lapouge, com quase 90 anos, até hoje atua na imprensa brasileira a partir de Paris. É a opinião dessas pessoas que me interessa. É isso que eu recolho para tentar entender essa divulgação da literatura brasileira. Não tenho o sonho de dizer, a partir de agora seremos conhecidos no mundo. Não, é uma coisa específica e pontual. Junto, portanto, com esse material coletado nos jornais e revistas, às vezes com dificuldades, às vezes não, me interessa também a eventual correspondência que possa existir entre o escritor e a editora, ou entre o escritor e o seu tradutor. Com isso eu termino, porque Jorge teve a sorte de ter uma jornalista e tradutora francesa, faleceu muito cedo, mas extraordinária, uma mulher de uma sensibilidade espantosa, que se chamava Alice Rayard. Ela publicou uma entrevista longa com Jorge, que na verdade virou livro, Conversation avec Jorge Amado, que foi traduzido depois e existe circulando no Brasil. Eu não conheço escritor brasileiro contemporâneo de Jorge que tenha sido tão generoso quanto ele e tenha tido tanta sorte de ter encontrado uma entrevistadora conhecedora do métier da tradução e conhecedora da cultura brasileira. É uma feliz combinação. E agora, finalmente, depois de muito namoro, no mês de junho eu consegui chegar, pelo menos, na documentação da Alice Rayard, graças à intervenção de um velho amigo que se chama Pierre Rivas, que me fez a intermediação, e eu fui conhecer essa documentação, que não é extensa. Eu passei 2 tardes muito agradáveis nesse apartamento, no Cinquième, que é o apartamento onde ela morava com o viúvo, que se chama Georges Rayard, não é? E esse homem, que é crítico de arte, etc., não tem nada a ver com crítica de literatura, me recebeu muito bem, com muita elegância, com muita discrição, mas deixando claro que eu podia trabalhar no máximo 2 períodos na semana. Você tem o convívio, você aprende, etc. Fui mais do que rápido. Quando eu olhei aquelas 6 caixas fechadas na minha frente, eu falei, não vai dar. 2 tardes não vai dar. Deu. Teve que dar. Eu consegui abrir as 6 caixas. Quando eu estava chegando no final da 5ª caixa, achando coisas interessantes, eu achei uma carta que abriu o jogo inteiro para mim. Eu vou reproduzir para vocês. Não vou reproduzir, mas eu vou só comentar com vocês. É o seguinte: num determinado momento, sempre me intrigou saber também por que o Jorge apanhou de uma certa crítica brasileira quando faz o Gabriela, e por que ele apanhou também do Partidão. Porque ele apanhou dos 2 lados. Apanhou porque tinha cachorro e apanhou porque não tinha cachorro. Apanhou porque fez uma mulher bonita e apanhou porque deve ter desagradado aquela gente stalinista com quem ele convivia. Quando eu já estava no final da 5ª caixa, desanimado, apesar de estar muito feliz de estar trabalhando naquele ambiente, tem uma carta de um professor português para Alice Rayard, que diz claramente o seguinte, eu vou só glosar para vocês. Alice, como vai? Gostei muito do seu livro é extraordinário. Sobre o Jorge Amado, a gente entende muito melhor o Jorge, o Brasil, a literatura brasileira, através do seu livro, da sua entrevista. Agora, eu queria só contar para você uma coisa. Quando o livro do Jorge foi lançado em São Paulo, foi lançado pela Martins, não é? Depois é que o Jorge muda para outra editora.
Quando o livro foi lançado em São Paulo, eu estava em São Paulo e voltei para o Rio de Janeiro de trem com o Jorge. E o Jorge feliz da vida com meia dúzia de exemplares embaixo do braço que ele ia distribuir para os amigos no Rio de Janeiro. Só que ele estava muito aborrecido com certas críticas que ele tinha ouvido sobre o livro dele. E, sobretudo, críticas do próprio partido. Uma delas, a mais estúpida possível, e ele menciona, de um tal de Jacó Gorender, que não entendeu nada do livro. Eu falei, é isso que eu queria saber. Eu levei 5 caixas, 12 horas de voo, 3 semanas no hotel, não é? Para descobrir uma carta que abre uma chave exatamente para compreender qual foi a reação oficial do Partidão a esse livro. Quer dizer, para mim já está ganha a pesquisa. Vou continuar, claro. E para finalizar, uma última carta, que é quando, aí já atravesso o Atlântico, vou para o Texas, uma carta de um norte-americano ligado à editora, que escreve dizendo que ele era o responsável pela tradução do Gabriela, e ele manda uma carta de uma carta mais quase que lasciva para o diretor, para um dos diretores da editora. Ele morava no Texas, na Califórnia, esse tradutor. Ele manda essa carta para Nova York. E ele escreve o seguinte: com cheiro de cravo, estou traduzindo, e pele de canela, a calipígia Gabriela vai indo para New York e deverá pousar em suas mãos dentro de 1 ou 2 dias. Espero que você fique tão teso com ela, literariamente falando, é claro, quanto o Nassib e todos os demais que tombaram diante do charme físico dela. Em momentos como esse, não é? E tem vários outros, não é? Quando você vê essa total misturança entre realidade e ficção, é que eu vejo o valor que a literatura tem, não obstante os modelos formalistas de análise hoje em dia que avassalam a universidade brasileira. Muito obrigado.